Pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos iniciando uma nova série de sermões dentro da temática do nosso ano, das ênfases. Vamos ver se vocês estão aí bem lembrados, preparados. Somos luz. Gente, foi meio fraquinho, viu? Desculpa aí, vocês estão meio devagar. Vamos de novo, vou dar uma segunda chance. Somos luz. Amém. Uma igreja acolhedora, uma igreja missional, uma igreja focada na espiritualidade. E nós estamos enfatizando a espiritualidade. E nós vamos dar início a essa série, não é? O tema parece assim estranho, né? Fale aos ossos. Quem é que anda por aí falando com osso, não é? Evidentemente que aqueles que conhecem o texto bíblico sabem que o tema nasce de Ezequiel 37, texto conhecido como Vale dos Ossos Secos. Então, nesta manhã, eu desejo lançar um fundamento do que significa esse desafio, esse chamamento. Fale aos ossos, no poder do Espírito da vida. Então, abra, por favor, a Escritura Sagrada em Ezequiel 37. Nós vamos ler do verso 1 ao verso número 14. Assim diz o texto da Escritura. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou os ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano: meu povo, vou abrir os túmulos e trazê-los, fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto: aqui está acontecendo uma forma de revelação da parte de Deus. É o que nós chamamos de visões. Isso caracteriza o tempo dos chamados profetas. Os profetas foram levantados no Velho Testamento. Eu estou falando aqui do profeta como um ofício, como alguém erigido dentro de um ofício e consagrado por Deus, ungido por Deus para isso. E os profetas vão até João Batista, que é o último dos profetas, conforme a Escritura Sagrada. E esses irmãos que Deus levantou na história, eles eram caracterizados pelas visões proféticas que eles receberam. Então, nós não estamos aqui diante de um lugar físico, é um lugar metafísico. Porém, que traz uma alusão muito, muito importante para o nosso entendimento nesta manhã. Deus, então, dá a visão ao profeta. E do verso 1 ao verso 2, nós temos a natureza da visão. Ele vê um vale coberto de ossos. Os ossos estavam sequíssimos.
Meus amados irmãos, para qualquer um de nós, essa seria uma visão muito terrível. Mas nós precisamos lembrar o contexto do profeta e aquilo que a Bíblia, o Velho Testamento, já havia dito ao povo de Deus que estava vivendo esse contexto. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versos 25 a 26, nos tempos de Moisés, então, séculos, muitos séculos antes de Ezequiel ter essa visão, Deus falou que se o povo não mantivesse aliança com ele, que o Senhor iria fazer o quê? O Senhor fará que sejam derrotados. Quem? O povo de Deus, pelos seus inimigos. E olha o que Deus está dizendo ao povo lá, quando ele estabelece aliança com o povo. Se tornarão vocês, meu povo, motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. A cena do vale de ossos secos traz à memória aquilo que o povo estava vivendo. Gente que foi morta porque o povo quebrou a aliança. E agora Deus permitiu que o império babilônico viesse e escravizasse o povo novamente. E milhares de pessoas morreram. Os exércitos de Israel e de Judá foram derrotados. Muita gente teve o seu cadáver virando de comida para abutre, o que para o judeu é algo inimaginável, no sentido daquilo que traz desonra. Os irmãos devem ter visto que nessa situação que está acontecendo em Gaza, o exército de Israel começou a cavar os cemitérios lá em Gaza, à procura de reféns que talvez teriam sido mortos, mas cujos corpos não poderiam ficar naquela situação, sem ser entregue para os seus pais. Veja, isso está tão arraizado na cultura, que para o judeu não trazer o corpo desse irmão de volta, esse irmão de sangue de volta, é algo terrível. Agora aqui a visão é um vale inteiro de gente que morreu, que se decompôs e que os ossos estão secos. Mas não foi só Moisés, lá em Deuteronômio, que alertou o povo. Jeremias, que viveu profetizando um pouco antes ali da vinda dos babilônicos, e viu, foi testemunho ocular da chegada dos babilônicos, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Deus falou por intermédio dele assim lá em Jeremias 34:20. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. E agora, Ezequiel, que foi um dos levados para a Babilônia, uma das pessoas que vivia o horror daqueles tempos, provavelmente alguém que viu muita morte, muita perda. Deus dá a ele a visão de quê? Da realidade. Apesar dele não ter fisicamente ido a um vale, era uma visão que Deus estava dando, aquilo retratava a realidade, a terrível realidade do povo de Deus. Escravizado, humilhado, cadáveres não restituídos às suas famílias, a carne comida pelos animais no campo, e um vale de ossos totalmente secos, como testemunha dessa tragédia, dessa miséria, deste horror. E o profeta vivia diante dessa realidade. Não era algo para o passado ou para o futuro, era algo do tempo dele, da experiência dele. Por isso, veja a natureza desta visão. Ela retrata a condição, não apenas espiritual, mas política, social, econômica, racial, do povo de Deus naquele momento da história. Já dos versos 3 ao 6, Deus que o leva a ter essa visão de um vale com ossos sequíssimos, agora lança um grande desafio para ele. Olha o que Deus pergunta. Filho do homem, acaso
Podem esses ossos reviver? Acaso podem esses ossos reviver? E aqui há um desafio de fé. Porque do ponto de vista humano, isto é impossível. Não é possível fazer ossos secos reviverem, se tornar gente, gente com vida, gente com semblante, gente com olhos vivos. Como? Isso é impossível humanamente. Mas a pergunta, ela é respondida pelo profeta do modo mais apropriado possível, porque ele sabe da total impossibilidade humana disso acontecer, mas ele sabe algo sobre o Deus a quem ele servia. Ele tinha consciência que para Deus nada é impossível. Então, por mais que fosse desafiante pensar do ponto de vista, do ângulo da realidade humana, ele sabia que Deus não está preso a isso. E Deus poderia fazer o inimaginável. E é por isso que Deus o desafia naquele momento a profetizar aos ossos. De vez em quando Deus manda a gente fazer umas coisas meio doidas, né? Você já pensou? Deus fala assim: ergue a sua voz, Ezequiel, profetiza no meio desse vale de morte. Profetiza, Ezequiel, a esses ossos secos e diz para eles: ossos secos, ouçam o Senhor. Que coisa mais doida. De vez em quando Deus coloca a gente nos vales assim, e Ele também faz umas perguntas difíceis para a gente, e às vezes Ele nos desafia. Nos desafia. E às vezes naquele momento, ou você crê e obedece, ou a sua descrença te leva a não corresponder ao desafio que Deus está lançando. E aí no verso 7, nós temos Ezequiel obedecendo. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele simplesmente obedece. Irmãos, talvez esse seja um dos segredos espirituais mais simples da gente entender. Deus falou, obedeça. Deus falou, faça. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça improvável, por mais que pareça fora da sua realidade, da sua capacidade de entendimento, mas se tem uma coisa que nós precisamos aprender sobre Deus, é que quando Ele ordena, a gente tem que apenas dizer: sim, Senhor, eu vou obedecer. E é o que aquele homem faz. E o que ele narra? Que à medida que ele erga a sua voz naquele vale cheio de morte, de sequidão, ele começa a ouvir um barulho de ossos juntando com ossos, ele começa a ver uma movimentação de tecidos, tendões, músculos, pele, cobrindo aquilo que antes eram apenas esqueletos secos, caídos ao chão. Mas o texto diz que apesar dessa cena maravilhosa, desta visão extraordinária de esqueletos secos voltando a terem corpos perfeitos. Mas o texto diz que continuavam sendo cadáveres. Continuavam sendo cadáveres. Então o Senhor volta para o profeta e diz: levanta a voz, profetiza, profetiza ao Espírito. E aqui, irmãos, há uma coisa que você precisa compreender, um detalhe exegético, de interpretação muito, muito importante. A palavra Espírito, ela pode se referir ao Espírito de Deus, a palavra em hebraico, Ruá, ao Espírito de Deus, ou ao fôlego ou espírito humano. E às vezes apenas a fôlego, porque ela também é a palavra, basicamente, que significa vento, sopro. Então, nós temos sempre um desafio de entender
naquele texto, quando o texto está falando de espírito humano, ou fôlego de vida humano, ou está falando sobre o Espírito de Deus, terceira pessoa da Trindade. E nesse texto é muito importante você entender que quando o Senhor diz assim, profetiza ao Espírito, não é Espírito de Deus no maiúsculo. Porque o que o profeta devia fazer? Ele devia dizer assim, fôlego de vida, entre nesses corpos. Entende? Era o Espírito, rua nesse sentido. Lembra lá do Éden? Quando a Bíblia diz, e a mesma palavra hebraica que aparece nesse texto, a Bíblia diz que Deus fez Adão do pó da terra. E aí soprou nas suas narinas o que, gente? O fôlego de vida. Então aqui, o clamor, nesse segundo momento, quando os corpos estão ali, refeitos, o clamor é para que o fôlego de vida que procede de Deus entrasse naqueles corpos. E aí nós temos então, do verso 8 ao verso 10, tudo isso se concretizando. E a visão de um vale cheio de ossos, agora é a visão de um vale com um grande exército de gente viva. Mas por que Deus deu essa visão? Qual é o sentido desta visão que Deus deu ao profeta? O que Deus queria comunicar? Aí a gente vai do verso 11 ao 14. Então lá no início a gente entende a natureza. Porque a visão de um vale de ossos totalmente secos, naquele contexto, era algo muito forte e poderoso. Aí a gente sabe do verso 3 ao 6 o desafio que foi lançado para o profeta. No verso 7, como também se repete no verso 10, a gente vê a obediência do profeta diante da ordem de Deus. E aí do verso 8 ao 10, o que a visão se transforma, no que ela se descortina. Mas do verso 11 ao verso 14, a gente entende para quem foi a visão e qual o seu propósito. Porque diz assim, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Esses ossos são toda a nação de Israel. Então aquele povo que nasceu de um casal estéril, que se multiplicou, que passou pelo cativeiro egípcio durante 400 anos, que viveu suas guerras, teve as suas conquistas, teve os seus reis, teve o seu apogeu. Agora este povo era como aquele vale de ossos secos. E o profeta continua. Eles dizem, eles quem? O povo. Olha como está o coração do povo. Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Ah, que peso. Nós estamos secos. Nós estamos humilhados. Acabou para nós. Acabou. É o fim. Vamos morrer na Babilônia. E os que ficarem em Jerusalém vão morrer de fome. Esse era o sentimento do povo. Por isso, verso 12, profetize e diga-lhes, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos. Esta visão é para que vocês que se sentem secos, mortos, destruídos, humilhados, exterminados, saibam, eu, o Senhor, tirarei vocês do túmulo que vocês estão. É Deus falando ao povo. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês saberão
que eu sou o Senhor. Aí aparece a palavra rua de novo. Verso 14. Porei o meu espírito. Só que agora, espírito com E maiúsculo ou minúsculo? E maiúsculo. Porei o meu Espírito Santo, em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. A pergunta, isso se cumpriu? Será que essa palavra de Deus já se cumpriu para o povo? Há uma coisa muito importante sobre profecia veterotestamentária. Existem 3 estágios da profecia no Velho Testamento. Ela é progressiva na história. Mas existem 3 estágios. O primeiro é o que nós chamamos de predição. Predição é quando o profeta anunciou a profecia. Deus falou e agora ele comunica ao povo. E aí você tem um segundo estágio profético, que é o cumprimento, quando a profecia de fato se cumpre. Algumas têm só esses 2 estágios, predição e cumprimento. Vou dar um exemplo aqui. Deus havia dito, através dos profetas, que o cativeiro seria de 70 anos e que ele levantaria um camarada chamado Ciro para libertar o povo da Babilônia. Essa profecia era objetiva, 70 anos, envolvendo o nome de um personagem que haveria de aparecer na história e que apareceu, e ela se cumpriu. Predição e cumprimento. Mas muitas e muitas profecias do Velho Testamento têm um terceiro elemento, e isso envolve a mim e a você historicamente, que é a consumação. Consumação. É quando parte da profecia já se cumpriu na história, mas outra parte, ela ainda está se cumprindo, ou ela cumpriu no outro momento, ou ela ainda se cumprirá. Então, quando nós vemos aqui esta aplicação da parte de Deus, através desse final desta profecia, Deus está falando de algo que ele faria num tempo mais imediato, trazer o povo de volta, restaurar Israel ao seu lugar, fazer com que eles se tornassem povo novamente. Aí o Salmo 126, você lembra? Que coisa linda, quando Deus fez isso, o salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de alegria e os nossos lábios de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse aspecto profético. Vou resgatar vocês, vou resgatar a honra de vocês. Se cumpriu. E o primeiro retorno foi em 537 a.C., porque 538 Ciro fez o decreto liberando o povo de Deus para voltarem para Jerusalém e para se restabelecerem naquela terra. Mas, meus amados irmãos, a profecia de Ezequiel, como também a profecia de Daniel, ela é apocalíptica. Então, esta palavra que Deus deu, parte dela se cumpriu historicamente, contudo, boa parte está ainda em consumação. Deus diz assim: porei o meu espírito em vocês. Que momento da história remonta à sua mente, se você conhece a história da igreja ali no Novo Testamento? Ao Pentecostes. Eu vou pôr o meu espírito em vocês. Lembra do apóstolo Pedro pregando naquele dia que o Espírito Santo desceu? Ele diz: está se cumprindo a profecia do profeta. Ele cita o Velho Testamento e diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas vejam, quando o Senhor tirará todos que são dele dos túmulos e os levará para a terra que todos saberão, Ele é o Senhor. Isso ainda está por chegar. Isso tem a ver com a ressurreição dos mortos.
Isso tem a ver com o novo céu e a nova terra. Como os negros americanos cantavam e cantavam sobre Canaã, Canaã, me leva, Senhor, para Canaã, me leva, Senhor, para Canaã, a nova terra, a Canaã celestial. Então, é uma profecia que nos leva a ver a ação de Deus na história, fazendo coisas que nenhum de nós poderia fazer, e fazendo estas coisas porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso sobre o céu e sobre a terra, e o que Ele diz que fará, Ele fará. Mas há, para a gente terminar, algumas aplicações. Eu queria que você pensasse em 4 coisas, eu vou basicamente citá-las. O Senhor levou o profeta a ver um vale de ossos secos. O que você precisa ver? O que o Senhor precisa abrir os seus olhos para que você perceba que está seco, que está morto? O quê? Porque aquele povo, diz o Senhor, os ossos secos são o povo de Israel. Aquele povo talvez estava sofrendo muito, mas será que eles tinham consciência plena do estado deles? O que o Senhor nos desafia a perceber nessa manhã? A enxergar da nossa realidade, da nossa sequidão, da morte ao nosso redor e dentro de nós, porque morte não é simplesmente não existir, morte é tudo aquilo que destrói, que separa. É por isso que às vezes a gente diz, eu me sinto morto. Agora, se o Senhor abre o nosso entendimento, o que nós somos desafiados a crer? Você está vendo? Olha, eu estou te mostrando, você está vendo? Isso pode mudar? É possível acontecer alguma coisa nessa realidade de sequidão, de morte, de desespero? A gente tem que responder com fé. Senhor, o Senhor sabe, eu não consigo. As pessoas ao meu redor não conseguem, mas Senhor, Tu sabes, porque se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar. O Senhor pode transformar. E aí a gente é chamado a obedecer, como profeta. O que precisamos hoje obedecer? Talvez hajam coisas duras e difíceis que você precisa obedecer. Talvez você esteja numa determinada situação que inclusive você não entende porque Deus exige determinados passos seus. Como eu tenho ouvido de gente que fez uma aliança no altar, diante das crises e dos problemas, falar assim, mas como eu vou viver com essa pessoa? Como é que eu vou amar essa pessoa? Eu não amo mais essa pessoa. E aí a palavra de Deus vem e diz que a sua aliança é uma aliança vitalícia. Você está liberado só quando você morrer. Mas eu não vou ser feliz. Seja obediente e creia na palavra de Deus. Deus é homem para mentir. E o que somos desafiados a esperar? Porque nem tudo acontece no nosso tempo. O retorno daquele povo aconteceu no tempo determinado por Deus. E às vezes há um hiato entre quando Deus nos chama a clamar, nos chama a se posicionar, nos chama a obedecer, para que nós possamos ver os resultados dessa obediência. Muitas vezes há um hiato, mas Deus está dizendo, eu vou agir. Amados irmãos, de vez em quando, o povo de Deus se torna muito, muito seco. E a única coisa capaz
de trazer vida de novo ao coração do povo endurecido é um soprar regenerador do Espírito. Nós temos que clamar por isso. Vem, Espírito, sopra sobre nós, sobre os nossos ossos secos. Ali o profeta devia clamar pelo fôlego de vida, mas logo depois Deus diz: eu derramarei do meu Espírito Santo. E Ele derramou. Então o que nós temos que fazer? Senhor, sopra sobre os nossos ossos secos. Sopra, Senhor. Curva a sua cabeça. Clame no seu coração. Clame para que o Espírito sopre nesses dias sobre nós. Senhor, bendizemos tanto ao Senhor pela Tua palavra e por podermos começar hoje essa série de reflexões que ao mesmo tempo é um clamor da nossa alma e do nosso coração, pedindo que o Senhor traga vida sobre nós. Sopra sobre o Teu povo, que o Espírito Santo do Senhor possa, ó Deus, transformar as realidades de morte dentro de nós, ao redor de nós, trazendo vida. Nós clamamos, ó Deus, e aguardamos na Tua misericórdia e na Tua graça, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.